Definitivamente, The Last of Us é uma série incrível, moderna e extremamente corajosa. Tudo que deveria ter sido dito sobre a série já foi dito, então eu separei duas cenas em especial para comentar com vocês que exemplificam bastante a coragem da série em mexer em inúmeros vesperos. A primeira cena acontece no episódio 6, quando Joel finalmente encontra seu irmão Tommy vivendo numa cidade que já se estabeleceu há mais de 7 anos nesse mundo pós-apocalíptico. A cena em questão, Tommy e sua esposa, que faz parte do conselho, levam Joel e Ellie para literalmente um passeio pela cidade para conhecer as maravilhas que eles conquistaram nesses 7 anos. Eles mostram uma escola, uma igreja de multirreligião, ou seja, não existe intolerância religiosa nessa cidade, todas as religiões são permitidas. Um banco que deixou de ser banco passou a ser prisão, mas ela faz questão de frisar que não é ousada. Eles passam pela parte de plantio, passam pela parte de cuidar dos animais e realmente ficam bastante impressionados como essa cidade funciona de forma tão competente. Em determinado momento, a Ellie questiona a esposa do Tommy. Você que é a líder? Ela fala não. Faço parte de um conselho, fui eleita de forma democrática e represento mais de 300 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Mas ela deixa claro que todos, sem exceção, trabalham junto na patrulha, na colheita, nos reparos, ou seja, uma cidade sem diferença de classe social. O Joel, sabendo que o irmão é militar, dá aquela cutucada, mas isso é comunismo, entendeu? Na mesma hora o cara até treme e fala, não, não é, mas a esposa vai e corrige. Fala, não, é assim, somos uma cidade comunista. A outra cena, que já acontece já no 8º episódio, de forma incrível, a Ellie acaba conhecendo uma outra cidade. E essa cidade, em volta ali daquela cortina de religião, de Deus, do cidadão de bem, de tudo pela família, é uma cidade governada por um pastor que governa todo com mão de ferro, usando da violência, da ausência de diálogo e da religião como ferramentas de controle, guardando no seu armário inúmeros esqueletos como pedofilia e canibalismo. O canibalismo ainda deixando claro que essa sociedade não consegue literalmente nem se manter. E acaba tendo literalmente que comer uns aos outros, entendeu? A cena em questão, o pastor está querendo fazer com que a Ellie passe pelo lado dele. E ele fala com ela, ó, você não precisa disso da religião, eu não preciso disso. Nós somos superiores a isso. Mas eles precisam do conceito de céu, de inferno, né? Literalmente como ferramenta de manipulação, entendeu? Então, cara, muito surtado como a série consegue, literalmente, de forma bem didática, quase escolar, te mostrar a diferença de uma cidade comunista e uma cidade capitalista, literalmente governada pela extrema-direita. O que acontece? A bem da realidade é que, tipo assim, se você tá num mundo pós-apocalíptico, você vai começar literalmente iniciar uma nova sociedade, você tem um grupo de 20, 30, que seja 100 pessoas, o que você vai fazer? Você vai fazer com que todos ali trabalhem de forma conjunta e todos sejam responsáveis, tenham direitos e deveres e tudo que é conquistado vai ser partilhado entre todos vocês? Ou não? Você vai fazer literalmente naquela cena, a excelente cena de Pantera Negra, quando o Killmonger está no museu, e ele fala que vai levar o artefato de Wakanda, a curadora fala que não, e ele fala, mas por quê? Quanto vocês pagaram? Vocês pagaram o preço justo ou vocês só tomaram, né, de mão grande como fizeram com todas as outras coisas? Então, literalmente, é assim que funciona o processo de colonização americano da Inglaterra. Você tá um grupo de pessoas, algumas se sentem mais importantes que as outras, e na mão grande acaba tomando espaço, tomando território e literalmente dominando os meios de produção. Automaticamente você já cria uma diferenciação, uma classe que vai oprimir e uma classe que vai ser oprimida. Então, ou seja, não tem um mínimo cabimento, tipo assim, né, você literalmente está reiniciando uma civilização e optar pelo sistema capitalista. Já não fazia sentido lá atrás, não faz sentido hoje, entendeu? E quem dirá num futuro pós-apocalíptico. Então, ou seja, uma série fantástica que realmente de forma muito didática, muito clara e muito corajosa mexe nesse vespeiro, entendeu? Por mais que o capitalismo tenta literalmente criar esse folclore, essa demonização em cima do comunismo, mas que inevitavelmente produções, vez ou outra, vão conseguir literalmente transcrever isso de uma forma muito mais clara para o público. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!